Olá, nós somos a Igreja Presbiteriana Conexão. Chegamos até você em mais uma aula de nossa Escola Bíblica Dominical. Com muita alegria, satisfação diante do nosso Senhor, poder continuar já nessa reta final de nossa série Comunidade Reformada, a relevância das bases de fé históricas. Temos aprendido que as verdades do passado, as verdades que foram faladas por grandes homens e mulheres antes de nós, elas continuam ainda relevantes em nosso tempo. E por quê? Porque são verdades advindas, são ensinos provenientes da maior verdade, da grande verdade, ou da única verdade, que de fato é a palavra de Deus. E bom, ao olharmos para essas bases de fé, temos aprendido muito. Eu espero que nesse dia a gente possa também, nesses próximos minutos que iremos passar juntos, sermos iluminados por Deus e aprender um pouco mais da palavra dele, resgatando da melhor maneira possível, aplicando em nossas vidas essas bases de fé. Vamos orar ao nosso Senhor. Senhor, nós agradecemos, louvamos o teu nome. E nesses poucos minutos que passaremos juntos aqui, enquanto comunidade, apesar da distância, fala ao nosso coração, Pai. Apesar das nossas falhas, das nossas... Ó Deus, toca a nossa vida em nome do Senhor, porque precisamos da Tua verdade, da Tua palavra, essa palavra que tem sido anunciada por homens e mulheres fiéis do passado. E nós, na presente geração, nós precisamos, nós devemos, e também devemos ter esse prazer de falar dessas mesmas verdades para a tua honra e glória e para o teu louvor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Bom, e de qual verdade nós iremos falar hoje? Nós estamos no nosso estudo 12, na aula 12. Iremos falar do somente a Deus a glória. Um assunto muito gostoso, muito bom de falar, muito necessário nos... E para essa aula, eu separei 3 pontos para a gente pensar e refletir hoje. Primeiro, falando sobre glória, entendendo mais o que é a importância dessa discussão sobre a glória, o Deus de toda a glória. Pensaremos na relação entre Deus e glória na Bíblia, e o vivendo, o expressando, o aplicando em nossas vidas o somente Deus a glória. Bom, posto essa... Então, a gente tem diante de nós a seguinte questão. Nós falamos sobre a glória de Deus. E eu vou citar um exemplo prático meu, o dia a dia da igreja. Uns anos atrás, ainda era adolescente, estava dando uma aula para uma classe local da igreja onde eu congregava, ainda não... E para outros jovens da minha mesma faixa etária ou mais novos. E aí eu falei, né? Poxa, a gente deve fazer tudo para a honra e glória de Deus. Eu estava certo. Biblicamente, eu estava certo daquilo que eu estava falando, e aquela era uma verdade bíblica. Mas aí uma pessoa, né, me perguntou, poxa, mas o que é honra e glória de Deus? A gente que é cristão sempre está falando honra e glória de Deus, para a honra e glória de Deus, para a glória de Deus, para a honra de Deus. Mas afinal de contas, o que é isso que eu nunca vi nem nunca provei, né? Eu só ouço falar. E aquilo ali me pegou de surpresa, aquela pergunta. Tentei responder, tentei sair de um lado, sair do outro, mas não ficou muito legal não, pessoal. Eu tenho que confessar aqui diante de vocês que não ficou, a resposta naquele momento não ficou boa. E afinal de contas, né? Afinal, né, no duro mesmo, o que significa glória? Parece que a gente ao mesmo tempo fala tanto disso na nossa qualquer igreja e na nossa igreja também, claro, né, quando você está ouvindo culto, quando você está ouvindo uma pessoa, né, ministrando alguma palavra, pregando, trazendo algum ensinamento, ou mesmo no nosso dia a gente dá, poxa, né, diante de alguma questão, glória a Deus para isso, glória a Deus para aquilo, mas, afinal de contas, o que significa glória? Eu acho que essa discussão, penso que ela é muito importante porque talvez até nos surpreenda com a
importância e a grandeza disso. Afinal, no sentido mais geral do termo, até mesmo dentro da nossa um dicionário, daquilo que a gente tem de quanto sentido das palavras no português, a glória ela aponta para um grande esplendor, para algo magnífico. E, de fato, quando a gente vê, por exemplo, o nosso time de futebol, não é o meu caso, né, não é o meu caso ultimamente, meu time está na Série B, mas talvez se o time está ganhando muito, está na crista da onda, está disputando aí algum campeonato, alguma final, e aí, né, a manchete, às vezes, de algum jornal, de alguma coisa, vitória gloriosa, conquista gloriosa, né, ato glorioso. Isso não só para um jogo, mas para uma batalha, para uma guerra no passado, para algum feito, para algo que alguém ou algum grupo fez, algo magnífico, algo glorioso. Já começa a dar algum certo sentido aí para nós, para a gente. E, bom, não somente isso, e ligado a isso, a esse primeiro ponto, né, um motivo de satisfação e de alegria. Como eu disse, um cristão, às vezes, mesmo sem perceber, né, se ele acontece alguma coisa boa, acontece alguma coisa legal, bacana, ele dá glória a Deus. Ou ele dá glória, ou uma pessoa que não é cristã, dá glória ou dá graças, ele agradece, ele motiva a sua alegria a outra coisa. Né? A outra coisa que resolveu o seu problema, resolveu a sua questão, o satisfez, o trouxe alegre. É motivo da sua satisfação, é motivo da sua glória. E, né, nesse mesmo sentido também, por exemplo, né, muitas vezes os filhos para um pai, eles vão ser o seu motivo de glória, eles vão ser seu motivo de satisfação, vão ser seu motivo de alegria, nesse sentido. Também algum grande mérito, né, um valor grandioso correlacionado a esses dois primeiros pontos, né, ligado especialmente ao primeiro, né, algo que a pessoa batalhou, algo que a pessoa ou um grupo de pessoas, né, empreendeu muito tempo, empreendeu muito esforço, muita adrenalina, as suas vidas se dedicou a isso e aí alcança o mérito, alcança uma glória. Tanto é que em guerras passadas, se uma pessoa fizesse um grande feito dentro daquilo que estava proposto, ele recebia uma medalha de honra, uma medalha que o glorificava pelos seus atos. E também no nosso dia a dia, se uma pessoa ele é destaque na nossa sociedade, o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa ela é colocada num lugar de honra, num lugar de glória. Ela, de certa forma mesmo, ela é glorificada, ela é exaltada. Novamente, retomando para o futebol. Um jogador, né, como a gente vê, o Messi, um Cristiano Ronaldo, Neymar da vida aí, e eles, né, fazem 2, 3, 4 gols, 5 gols no mesmo jogo, você vai ver a manchete do outro dia no jornal, vai estar ele, né, sendo exaltada. Poxa, fulano é sensacional, fulano é ótimo, fulano joga demais, e assim sucessivamente. Não somente eles, um grande artista, um grande profissional, uma pessoa de destaque em qualquer área da nossa sociedade, né, um profissional que demonstra muita habilidade, capacidade, destreza naquilo que ele faz, ela passa a ser uma pessoa, de certa forma, colocada num posto de honra, num posto de glória diante da nossa sociedade. Isso é interessante a gente pensar nessas questões, porque a gente consegue entender que glória não é uma coisa assim, né, que os cristãos falam, ou uma palavra aqui e ali, ou, né, simplesmente uma coisa relacionada à religião, como, né, a gente tem aqui em Juiz de Fora a Igreja da Glória, né, o Morro da Glória, alguma coisa assim, não. Mas é uma coisa muito do nosso dia a dia, né, de um grande mérito, uma grande obra, de uma pessoa que se destaca, tudo isso está relacionado à glória. E quando a gente para pensar, a gente consegue entender que os homens, eles buscam ou vivem muitas vezes pela glória, pelo reconhecimento, por serem exaltados, por serem colocados numa posição de honra, de glória, no seu determinado círculo social, quer seja ele menor na sua família, na sociedade, no seu país, ou quiçá no mundo inteiro. Uma posição que ele busca ser reconhecido, busca realmente mostrar o seu valor, busca deixar o seu legado, deixar a sua marca
nesse mundo. Busca que a sua imagem seja de fato glorificada e lembrada, né, para muitos anos, ou entre aspas, né, para sempre. Mas no final das contas, diante de tudo isso, né, entendendo que os homens eles buscam e vivem pela glória, o que significa talvez pensar o oposto disso? Mas o que significa viver para a glória? O que significa, afinal de contas, viver para a glória de Deus? Diante de uma sociedade que muitos de nós procuram, né, a glória para si, a glória, né, um reconhecimento, algo grandioso e que as pessoas realmente não só vejam, mas reconheçam que essa pessoa de fato ela é especial, a glória para si, o que significa no final das contas o contrário, a glória a. E aí a gente parte para o texto bíblico, mostrando, né, dentro daquilo que nós temos muitas vezes feito, o desenvolver histórico, bíblico histórico dessa questão. E não tem como nós começarmos sem olharmos para o começo, para a criação onde Deus ele cria todas as coisas, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, e cria de forma perfeita e boa. Cria as coisas de forma perfeita e boa. Ele mesmo reconhece isso. Com o passar do texto, né, especialmente em Gênesis capítulo 1, ele diz lá que ele fez era bom. E não somente Deus criou, mas Deus ele rege, ele continua sustentando todas as coisas com a sua providência. Ele rege em sua providência todas as coisas. E nós percebemos, tente observar isso na sua vida. E nós percebemos que a criação é boa quando nós olhamos justamente para essa criação. Com um olhar com uma mínima percepção, nós podemos olhar e ver que, poxa, bela paisagem, você sobe às vezes num topo de morro aqui em Juiz de Fora, você vê ali aquele horizonte, às vezes num dia sem poucas nuvens, ou você vai numa praia, Frio, Guarapari, Espírito Santo, Rio de Janeiro, ou em outras tantas praias magníficas, outros cenários, parques, áreas de preservação no nosso país, você coisa maravilhosa, né? Olha que beleza. E a gente não só contempla, como a gente também desfruta, dá um mergulho, entra com a nossa família, com os nossos filhos, coisa sensacional. Mas mesmo numa grande cidade, né, quando você vê uma grande obra de arquitetura, uma obra bonita, uma obra bacana, você, poxa, coisa bem feita, que coisa legal, a música, a arte, o trabalho, muitas coisas que a gente percebe que é bom, percebe que é algo diferenciado. Tudo isso porque lá atrás foi criado por Deus. E mesmo com toda a corrupção que a gente vai ver daqui a pouquinho, essas coisas ainda, de certa forma, ainda manifestam um resquício dessa boa e perfeita criação de Deus. E qual que é o ápice dessa criação? O homem. E aqui, desde já, não se orgulhe, né, por isso. Não crie, nossa, eu sou um ser mais importante. Não. Mas, de fato, o homem é o ápice da criação, dessa glória de Deus, manifesta nessa criação. Por isso que a criação, a natureza nos tenta, de alguma forma, ela aponta para a glória de Deus. Por isso que o homem consegue fazer tantas e tantas coisas, apesar das suas falhas, como nós veremos adiante, porque de uma forma ou de outra ele é criado à imagem e semelhança, conforme essa glória que Deus imprimiu, Deus deixou na sua criação. E a gente vê isso quando Deus mesmo constata que viu Deus com tudo quanto eu fizera, e eis que era muito bom. Especialmente ali, né, o texto apontando para Gênesis capítulo 1, versículo 31a, apontando para a criação do homem. E eis que era não simplesmente bom. O bom já, para nós, o bom de Deus já é sensacional, mas muito bom mesmo. Então, na criação, e nós percebemos isso, qualquer pessoa, por mais simples, por mais, entre aspas, intelectual que seja,
Deus ele imprimiu a sua glória. Talvez ainda esteja um pouco, né, ainda não claro o que significa glória, mas vamos caminhando juntos. Vamos caminhando juntos. E aí a gente vai descobrindo essas questões. Mas, posto isso, deixe claro em seu coração que Deus imprimiu a sua glória, né? Imprimiu da sua boa mão, de quem, percebam bem, de quem Ele é, das suas obras perfeitas e boas nessa criação. Isso aí, nós, com a nossa capacidade, tragamos tudo, vamos dizer assim. O homem ele quebra a aliança com Deus, um compromisso, porque Deus tinha estabelecido o compromisso de estar com aquele homem, de zelar pelo homem, pela natureza. Né? Se o homem ele não quebrasse justamente o mandamento e a lei de Deus, não comer do fruto ali. Mas esse homem ele quebra o mandamento, quebra a aliança com Deus, e ele aí, percebam bem a questão. O homem ele é banido da presença de Deus. Deus se demonstrava mais do que presente, não só pela sua criação, mas por si mesmo, ali no Jardim do Éden, junto com Adão e Eva. E aí, posto o pecado, o Deus, ele expulsa o homem e a mulher daquele jardim, e o homem não passa a não ter mais aquela comunhão, aquela presença que ele tinha, aquele acesso a Deus, de uma forma plena, de uma forma abundante, de uma forma que ele cada vez mais se maravilhava com isso. Não mais. Não mais. E o pecado, percebam bem, o pecado, essa quebra de aliança, ela justamente nos afasta da presença de Deus. Em outras palavras, para que fique bem claro, nos afasta da glória. Olha que interessante o texto conhecido de Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outras versões, destituídos estão da glória de Deus. É interessante porque o homem ele peca, ele desobedece a Deus e ele se esconde. Ele não consegue estar mais diante de quem Deus é, diante daquilo que Deus fez, diante da sua aliança, diante do seu compromisso que Deus tinha estabelecido com o homem, diante da glória de Deus, pelo seu pecado. E aqui a gente se coloca em maus lençóis. Porque o pecado, ele, de fato, nos afasta de Deus, afasta dessa comunhão, dessa presença, dessa glória de Deus. E não é algo assim que pena, né? Poxa, perdemos a glória de Deus, mas muitas coisas ainda a gente pode aproveitar. Não. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, porque a principal coisa que carecemos é essa glória de Deus, essa presença de Deus, o relacionamento entre nós e Deus, o nosso Criador. A nossa alma anseia por Deus vivo. Eu posso tentar me satisfazer em tantas coisas desse mundo, mas no final das contas, o homem ele carece de uma coisa só: da glória de Deus, de se relacionar, da presença com o seu Criador. Todas as coisas são criadas por Deus e se voltam automaticamente para Deus. Mas o pecado, ele quebra essa via em que nós buscamos, em que nós temos acesso a Deus. E o homem passa não mais a ter acesso a Deus por meio do pecado, relacionamento com Deus por causa, melhor dizendo, do pecado. Graças a Deus, nós obtemos redenção por meio do Filho. Deus, ele promete, ele cumpre o resgate ao seu povo. E desde o Antigo Testamento, o povo de Israel, Deus separa aquela nação, e demonstra o seu cuidado, a sua bênção sobre aquele povo, fazendo uma aliança com Abraão, uma aliança de vida, paz, de bênção, de amor. E ele leva essa aliança, às suas últimas consequências, à sua plena realização por meio de Jesus Cristo. O próprio Filho de Deus, ele vem para nos resgatar, ele vem para nos trazer o reino de Deus. Hoje, qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo, Senhor e Salvador, que ele é chamado por Jesus Cristo à salvação, eleito por Deus na eternidade, ele pode experimentar algo
não meramente importante, algo essencial. Pode novamente ter acesso a essa glória de Deus perdida lá atrás. E a vinda de Jesus Cristo estabelece algo sensacional. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, cheio daquilo que nós tanto precisamos e não merecemos, a graça, cheio de verdade, não mais de engano do pecado, e vimos a sua glória. Que tipo de glória? Glória como do unigênito do Pai, como o único filho, primeiro filho do Pai. E é sensacional porque Jesus mesmo diz, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Quando Jesus vem nesse mundo, Jesus ele reestabelece aquela comunhão que fora perdida, aquela glória que desvaneceu, aquela glória que pelo pecado humano nós perdemos. E isso se demonstra de uma maneira tão clara como o texto diz, vimos a sua glória, glória como? Glória igual, glória da mesma natureza, da mesma essência, do unigênito do Pai. Jesus Cristo é Deus e Ele esteve entre nós. Então aquele acesso perdido que nós perdemos lá atrás, a glória de Deus, a presença de Deus, hoje nós temos novamente por meio de quem? Por meio que trouxe justamente essa glória. Glória do unigênito Pai. Glória como do Pai. É o Filho, Jesus Cristo. Igualmente Deus. Igualmente divino como o Pai. E olha que bênção, olha que satisfação. Olha que obra completa. Que obra gloriosa. Que obra em que nós podemos nos satisfazer. Glória como ao unigênito do Pai. E diante disso, nós podemos afirmar que glória, num sentido bíblico, para deixar bem claro para nós, a glória, a palavra glória no hebraico é a palavra kabod, né? O hebraico aqui não está muito bom ainda não, pessoal. Mas, enfim, é essa palavra. E deriva-se de uma raiz que significa peso. Que interessante. Né? A glória, né, essa palavra, quando usada no Antigo Testamento, ela significa, a raiz delas tem a origem na palavra peso. Peso. Por exemplo, o valor de uma moeda de ouro era determinado pelo seu peso. Quanto mais, entre aspas, pesada, quanto mais valor essa moeda tinha, mais pesada essa moeda. E no Novo Testamento, escrito em grego, a palavra grega traduzida por glória é doxa. E originalmente significa opinião. Essa palavra se refere à importância ou valor que, em nossa opinião, atribuímos a alguém ou a algo. Muito interessante. Essa palavra se refere, então, como a gente pode destacar, então, primeira questão do peso. No grego, ela demonstra que essa palavra ela se refere a algo que é de fato importante, algo de fato valoroso, não algo qualquer, mas algo de fato importante e valoroso que atribuímos a algo ou alguém. E quando juntamos tudo isso, e essa é uma palavra trazida por um importante escritor, pensador, pastor reformado chamado Joel Bick, me faltou a citação aí, eu peço perdão para vocês. Em ambos os testamentos da Bíblia, a palavra glória significa a manifestação de, primeiro ponto, de excelência e dignidade. A glória demonstrada, a singularidade de Deus, a singularidade de Cristo, a singularidade do Espírito Santo, a singularidade da Trindade, quem eles verdadeiramente são. A manifestação dessa excelência, dessa dignidade, dessa exclusividade, dessa singularidade que a Santíssima Trindade assim demonstra para nós. Essa glória demonstrada. Bem como a resposta que nós devemos dar diante dessa glória. A resposta de honra e adoração a essa manifestação. A glória que é dada. A glória que nós devemos dar, todo o respeito, toda a admiração,
todo louvor, toda adoração a Deus diante dessa glória, diante dessa singularidade, diante daquilo que nós olhamos e nos maravilhamos, diante dessa glória. Qual que era o problema? O problema é que, pelo pecado, nós não conseguimos mais dar glória a Deus. Damos glória a outra coisa. Damos glória simplesmente a alguém ou uma pessoa que faz algo de especial, a uma mera ideia, a uma mera doutrina, a uma religião. Mas com Jesus Cristo, nós podemos novamente dar glória a quem de fato é digno de glória, é digno de honra, é digno de adoração, é de fato excelente e digno dessa glória. E eu falo isso não porque nós somos especiais ou porque Deus, no sentido, precisa dessa glória. Deus é glorioso em si mesmo. Deus é satisfeito em si mesmo. Mas não tem jeito, a nossa vida, nós somos criados para, de fato, dar glória a Deus. E Deus, e a nossa vida, ela é mais satisfeita, plena, ou melhor, encontra de fato a sua plenitude quando nós damos essa glória, essa honra, nós buscamos a Deus. Diante disso, demonstrando então esse duplo destaque da manifestação da excelência e dignidade, da resposta que nós devemos dar, eu queria reforçar essa ideia pensando por alguns textos bíblicos. Primeiro, quem é a própria glória? Quem é de fato glorioso? Quem é de fato digno? E aí o Salmo ele vai nos ajudar. Né? Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Não há ninguém como Deus. Não há religião, pensamento ou alguma coisa que o homem possa fazer ou deixar de fazer para o tornar o glorioso em comparação a Deus. Somente Ele e unicamente Ele é o Rei da glória, é o Deus de toda a glória. De fato, se nós pensarmos em glória, automaticamente nós temos que pensar em quem? Em Deus. Em Deus. Uma coisa tem que estar naturalmente atrelada à outra. Pensamos em glória, pensamos em Deus. Se pensamos em Deus, pensamos em glória. E nesse peso, nesse valor, nessa importância, nessa dignidade, nessa excelência, naquilo que é distinto, singular, naquilo que é exaltado, magnífico, eterno. E, automaticamente, quem é digno da glória? O Salmo 115, versículo 1, ele é categórico. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Quem é qualquer homem ou mulher, por mais distinto, singular, em suas coisas, em suas obras, que já tenha feito nessa vida, inclusive cristãos, inclusive pessoas, ditos grandes pastores, apóstolos, famosos, reconhecidos mundialmente na história, agora ou no futuro. Nenhum deles, não a nós, não ao homem, não a esses que justamente pelo seu próprio pecado se privam da glória de Deus. Não, mas ao próprio Deus. Deus esse que provê do seu único filho, seu filho unigênito, justamente para nos salvar, para que pudéssemos novamente ter acesso a essa glória, ter acesso a Ele, ter acesso à sua presença, à sua manifestação diante. E aí, diante dessa questão, o que compete a nós fazer? O que nós faremos? E aí, a gente entra no texto clássico, texto talvez definitivo para nós pensarmos essa questão. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória. Interessante porque o contexto muitas vezes aqui não é citado, mas Paulo está falando ali na igreja em Corinto se a pessoa deve comer carne sacrificada a ídolos ou não. E a conclusão de Paulo é que assim, muitas vezes a gente come alguma coisa, por exemplo,
simplesmente come, vai em algum lugar, come em outro lugar, come numa padaria, numa lanchonete, tomando nosso exemplo. A gente não sabe como aquilo foi feito, se aquilo foi dedicado de forma entre aspas, a exaltar, a adorar, a dignificar alguma outra coisa. Mas os cristãos eles deveriam ali ter sabedoria. Não usar, por exemplo, da liberdade que tinham para comer qualquer coisa, afinal de contas é simplesmente um alimento, para, entre aspas, para enfraquecer aquele cristão que não tivesse aquele entendimento. Por exemplo, um cristão que olhasse para isso, poxa, mas fulano está tendo uma comida que sei que foi sacrificada a ídolos, coisa estranha. Aqueles cristãos deveriam ter sabedoria. E no final das contas, né, a regra, entre aspas, de ouro naquele momento era comais, bebais, aquelas coisas mais triviais, mais básicas, ou façais qualquer outra coisa na vida de vocês. Fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para, em outras palavras, viver para a glória de Deus, para expressar quem Deus, Criador e Senhor, sustentador sobre todas as coisas, sobre a minha vida e a sua vida. O que Ele tem feito no passado, o que Ele tem feito agora e o que Ele fará no futuro. Poxa, eu posso falar de tudo isso? Pode. É só olhar para a palavra de Deus. É só olhar para o texto bíblico. O que Deus é, Criador, sustentador, Deus de amor, de justiça e de graça, sobre todas as coisas. O que Ele tem feito, né? Vindo, trazendo o seu Filho Jesus a esse mundo, a expressão exata do seu ser. O que Ele tem feito em nossa vida, nos salvando, nos tirando, né, do peso do pecado, trazendo para o peso, a maravilha da sua glória em nossas vidas, da satisfação que nós temos em Deus, em nossas próprias vidas, é aquilo que Ele fará. Olha como é que a palavra de Deus é maravilhosa. A gente consegue falar, inclusive, do futuro. Ele virá, Ele virá. E irá consumar tudo de uma vez por todas, para que nós possamos, de uma vez por todas, viver diante de Deus, de Jesus Cristo e de sua. É isso que compete a cada um de nós cristãos, filhos de Deus, nos maravilhar, nos olhar para a nossa situação de pecado, ver a gloriosa e graciosa obra de Deus e expressar quem Deus é, quem Jesus Cristo é, quem o Espírito Santo é, e falar aquilo que a Trindade tem feito no passado, no presente, e assim fará no futuro, dando testemunho, evangelizando, demonstrando isso para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso que nos compete fazer, e isso é viver de fato para a glória de Deus. E um último ponto, ou melhor, antes do ponto, a gente não poderia falar, né, desse processo de criação, da queda, da redenção, sem falar da consumação. Sem falar daqueles capítulos finais ali de Apocalipse 22 e 23, que demonstra a plena manifestação da glória de Deus. Vai chegar um momento, e aqui não curiosidade, não citando Apocalipse 22, mas citando Romanos capítulo 8, que fala, né, porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Há um momento e chegará um momento em que a glória plena, nós iremos ter acesso pleno a essa glória de Deus por meio de Jesus Cristo na eternidade. Vivemos o já de já sermos salvos, de já termos acesso a Deus, de nos alegrarmos diante daquilo que Deus é e tem feito, mas ainda não, sabemos que ainda tem mais, ainda tem essa glória que há de ser revelada em nós. Não por mérito nosso, mas pela graça. E aí, chegando ao último ponto, a gente tem essa imagem aí, né, de um retrato de Johann Sebastian Bach, um alemão, né, que viveu onde hoje é o território ali da Alemanha, no século XVIII, ali nos idos de 1700, na primeira metade do século XVIII, 1700, 1720, 30, 40. E talvez você já tenha ouvido falar nele, já tinha ouvido alguma menção sobre o nome desse cidadão, desse indivíduo, né? Ou nunca tenha ouvido falar. E não tem problema. Porque, independente se você já ouviu ou não, você
com certeza, sem sombra de dúvidas, com certeza conhece as músicas dele. As músicas dele são maravilhosas, são de um caráter excepcional. Tanto é que para muitos, não para poucos, um grande expoente da música na história. E olha que a gente tem que falar aqui de grandes homens, né, de outros grandes homens e outras grandes mulheres. Mas é interessante porque esse homem, Johann Sebastian Bach, ele começava as suas partituras, as suas músicas, eu estou falando como leigo, ok? Com um JJ. Lá em cima da música ali, colocava assim, JJ. E o que significava aquilo? Ele colocava ali, né, significando Jesus, ajuda. Isso era um termo latim, né, conhecido ali. Ele colocava Jesus. E que interessante. Né? A manifestação daquele trabalho de um homem, vamos dizer assim, à frente do seu tempo, um homem de um repertório, de uma erudição tremenda. Ele começava o seu trabalho com Jesus, ajude. Em outras palavras, eu dependo do Senhor. Eu não vou conseguir sozinho. E como é que ele terminava? E aí, olha que bacana. Final das partituras. Colocava ali um SDG. Simplesinho ali no final da partitura, na música, SDG. O que significa isso? Somente a Deus a glória. Né? A sigla em latim, Soli Deo Gloria, mas que significa somente a Deus a glória. Depois de todo aquele concerto, aquela música, aquela erudição, aquilo que vem a nós, né? E quando bem tocado, nossa, nos também traz um maravilhoso, algo sensacional, uma sensação de êxtase na nossa vida. E colocava tudo isso para a glória de Deus. Tudo aquilo que foi feito, foi trabalhado, é para a glória de Deus. E realmente é algo que faz sentido. Ele trabalhou, né, na sua vida, né, para os monarcas, para reis e governantes do seu tempo, né, com regência de outros músicos, e fazendo músicas, partituras, né, em vários trabalhos a partir da Bíblia, e mesmo quando não era um trabalho bíblico, entre aspas, né, a partir diretamente da Bíblia, também tinha essas letras, né, da grande maioria das vezes, mostrando que ele dependia de Deus e que esse trabalho buscava reconhecer quem Deus é e aquilo que ele estava fazendo ali. Diante disso, né, a gente consegue resgatar algo muito importante. Porque justamente na Reforma Protestante, nós temos aqui falado, né, há 500 anos atrás, né, homens e mulheres, eles tiveram o importante trabalho de resgatar o conceito dessa glória de Deus, o conceito de uma vida para a glória de Deus. Um deles foi João Calvino, né, voltando cerca de 150, 200 anos ali de Johann Bach, no século XVI, ali nos idos de 1500, 1520, 1530, 40, ele vai dizer que a vida é um teatro de Deus, né? O teatro da glória de Deus, e toda a vida deve ser vivida para a glória de Deus. Naquilo que ele diz, não há parte alguma da nossa vida ou conduta, por mais significante que seja, que não esteja relacionada com a glória de Deus. Com não demonstrar, né, pelas nossas palavras, atos, gestos, nosso trabalho, família, amigos, na igreja, em tudo aquilo que a gente faz, quem Deus é, e aquilo que Ele tem feito em nossa transformação de Deus em nossa vida. Isso é muito importante. Lembra lá do começo que a gente falou que o homem, ele procura a sua própria glória? Pois é. Aqui, o cristão deve fazer diferença. Ele, por mais célebre que seja, reconhecido na sociedade e no ambiente que ele vive no nosso tempo, ele não vai apontar para si mesmo. Ele vai falar, tudo isso é para a glória de Deus. Tudo isso eu estou fazendo é para tornar Deus mais conhecido. Seja a evangelização, quando ela é feita mostrando, né, a singularidade, a obra de Jesus, seja o nosso trabalho, a nossa família, um simples limpar da nossa casa, um simples lavar um prato, um dar uma água a uma pessoa, aquilo que é mais simples, aquilo que é mais complexo, um estudo, né, um doutorado, se você assim tiver oportunidade, o seu trabalho qualquer que seja dentro da sua complexidade, não importa. Importa que em tudo isso
a gente viva e faça tudo para a honra e glória de Deus, reconhecendo quem Ele é para a nossa vida. Resgate que Ele fez, a sua magnífica obra no passado, no presente. E assim eu concluo com a clássica pergunta e a resposta do Breve Catecismo de Westminster, né, que é um documento muito importante ali do tempo também, pouco posterior à Reforma Protestante, que nos dá margem para pensar nessas verdades históricas, nessas bases de fé histórica. Qual o fim principal do homem? O propósito, aquilo que a gente se volta em nossas vidas. O fim principal do homem é glorificar a glória a Deus. E gozá-lo, né? Glorificar a Deus para sempre. Não importa qualquer outra coisa. Mas tudo que nós fazemos deve ser voltado para glorificar a Deus e nos alegrar, ter prazer, satisfação nele, porque de fato nós só temos satisfação nele. Agora, Senhor, nosso Deus, nosso amado e querido Pai, nós louvamos e agradecemos teu nome, ó Deus, quem o Senhor é, aquilo que o Senhor tem feito. Nós adoramos e louvamos. Apesar da nossa limitação, da nossa fraqueza, da nossa incapacidade. E queremos compartilhar de quem o Senhor é, daquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, assim como os homens do passado, neste mundo, ó Deus, que tanto louva, que tanto adora muitas vezes a si mesmo. Mas nós devemos apontar quem de fato é digno de toda a glória, digno de toda a honra, digno de todo louvor. Quem de fato é o Rei da glória, o Senhor, o Senhor dos Exércitos. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a Deus, louvar a Deus por esse momento e continuo a pensar sobre essa questão também. Nós temos pensado sobre esses pontos em nossos grupos de cuidado e nos nossos grupos de conexão, e que Deus nos abençoe de fato em toda a nossa vida, tudo que a gente for fazer, dar honra e glória a Deus, porque assim o faremos para toda a eternidade, lá no novo céu e nova terra, olhando para o nosso Salvador, Redentor, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.